Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então vamos mudar de assunto, né? Vamos agora para o nosso assunto de número 3, onde o tema da nossa aulinha é compostos iônicos e moleculares, sais, ácidos, bases, óxidos e nomenclatura desses compostos. Ok? Então, o objetivo da nossa aula é compreender as principais classes de compostos inorgânicos, certo? Compreender um pouco melhor essas classes de compostos. Muito bem. Para a gente conseguir cumprir nosso objetivo, nós vamos seguir esse caminho aqui, né? Então, nós vamos cumprir 6 itens, né? Num primeiro momento, nós vamos falar um pouquinho sobre compostos iônicos e compostos moleculares. Depois, vamos só relembrar, né? Depois vamos relembrar a classificação e nomenclatura dos compostos inorgânicos. E aqui nós vamos relembrar conforme aquilo que você deve ter visto no ensino médio. O tio vai trazer uma caricatura para você, né? Uma coisa bem rasteira, bem simplesinha a respeito da classificação e nomenclatura de compostos inorgânicos. Só para a gente não ficar boiando na matéria. Aí depois que a gente fizer essa primeira parte de relembrar brevemente, né, eu não vou dar de novo o conteúdo de funções inorgânicas do ensino médio, só vou relembrar alguns aspectos. Depois que a gente relembrar esses aspectos bem simplesinhos, num terceiro momento a gente vai aprofundar os conceitos de ácido e base. Vamos falar um pouquinho de pH e pOH. Depois, num quinto momento, vamos aprofundar os conceitos de sais e óxidos. Ok? Então, a ideia é relembrar o ensino médio brevemente e depois aprofundar os conceitos. Certo? Muito bem. Até o item 2 são aulas novas que a gente vai fazer. No item 3, o tio vai reaproveitar uma filmagem do curso de Química Analítica Qualitativa, onde o tio explica um pouquinho a respeito dos conceitos de ácido e base. O item 4 também eu vou reaproveitar filmagens, certo? Aí no item 5 a gente volta de novo, tá? Com o curso de Química Geral 2. Beleza? Então o item 3 e o item 4 eu vou reaproveitar filmagens já feitas para o curso de Qualitativa, tá? E lá eu parto do pressuposto, né, que você já conhecia equilíbrio químico, então pode ser que alguns poucos argumentos, talvez você não compreenda, né? É para compreender, mas pode ser que você não compreenda. O tio esmiuçou bem bonitinho no item 3 e no item 4, de modo que você entenda, ok? Então vamos lá, vamos trabalhar. Vamos lá para o item 1. Compostos iônicos e compostos moleculares. Vamos relembrar a diferença entre compostos iônicos e compostos moleculares, né? Então, vamos olhar aqui. Vamos para a folhinha aqui um pouquinho com o tio. O que é um composto iônico? É um composto formado por íons, né? O que é um composto molecular? É um composto que tem moléculas. Mas normalmente, no composto, quando a gente vai pensar no composto iônico, escrevi errado, iônico. E qual que é a diferença dele para um composto molecular? A diferença química, né? A diferença química de um composto iônico para um composto molecular é o tipo de ligação química. No composto iônico, você tem essencialmente ligações iônicas, formando o composto, o agregadinho do composto iônico. No composto molecular, você tem essencialmente ligações covalentes, de modo que você gera o composto molecular. Vou dar um exemplo, né? Então, o exemplo mais clássico de composto iônico é o NaCl, certo?
O NaCl é um composto iônico. O HCl é um composto molecular. Nossa, professor, mas eles são muito parecidos. Por que que esse camarada é classificado como composto molecular e esse camarada é classificado como composto iônico? Porque aqui a ligação que ocorre entre o hidrogênio e o cloro é uma típica ligação covalente. Aqui a ligação que ocorre entre o Na e o Cl é uma típica ligação iônica, né? Professor, qual que é a diferença entre a ligação covalente e a ligação iônica? Eu não gosto muito de colocar números ou réguas, né? Botar uma régua para dizer assim, olha, daqui para cá é iônica, daqui para cá é covalente. Mas a literatura às vezes traz um número, né? Isso tem a ver com a diferença de eletronegatividade. Quando a diferença de eletronegatividade entre os compostos é maior ou igual a 1,7, eu digo que esse composto ele é iônico. Quando a diferença de eletronegatividade entre os compostos, entre os elementos que formam a ligação química, for menor que 1,7, eu digo que esse composto é covalente. É molecular, né? A ligação é covalente, portanto o composto é molecular. Então a régua é 1,7, né? E aí também tem lugar que fala que é 1,6, enfim, não importa qual que é a régua. O fato é que na ligação iônica, supostamente há a transferência completa do elétron. Isso também nunca é 100%, né? Então não existe isso do... Então, como a diferença de eletronegatividade é muito grande, a gente diz que houve a transferência completa do elétron, porque esse elemento aqui ele tem uma eletronegatividade muito maior do que esse, e portanto ele meio que puxa o elétron de modo que ele seja transferido para cá, mas não é bem isso, né? Então vamos ver aqui, classificar esse composto como sendo iônico ou covalente. Olha lá, a eletronegatividade do cloro é 3, e do Na eu acho que é 0,9, tá? Ou 0,8, 0,9, não importa. Então 3 menos 0,9 dá 2,1. Essa é a diferença de eletronegatividade. 2,1 é maior do que 1,7. Certo? Portanto, esse composto aqui, ó, eu digo que ele é um composto iônico. Iônico por quê, professor? Porque essa diferença de força para puxar o par de elétrons da ligação, ela é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que eu imagino que esse elétronzinho que é do sódio, ele se transfere completamente para o cloro. Mas não é bem isso que acontece, né? É aquilo que a gente já conversou, não existe uma ligação 100% iônica, né? Tudo bem? Isso tudo é uma idealização. Então, vocês gostam de botar uma régua para classificar, né? Essa tá aqui a régua, 1,7. Eu não gosto muito, mas enfim. Tá? Agora, quando a gente pensa nessa ligação, olha só, o cloro tem eletronegatividade 3 e o hidrogênio eletronegatividade 2,1. 3 menos 2,1 dá 0,9. 0,9 é menor do que 1,7. Portanto, essa ligação aqui, né, é uma ligação covalente. Covalente polar, né? Porque o parzinho de elétrons ele fica levemente deslocado na direção do cloro, porque o cloro ele tem uma eletronegatividade bem maior do que o hidrogênio, certo? Enfim, né? Compostos covalentes são aqueles, né? Quer dizer, compostos moleculares são aqueles formados por ligações covalentes. Compostos iônicos são aqueles formados por ligações iônicas. Qual que é o efeito físico? Olha, perceba que aqui nós temos uma diferença muito pequena de estrutura, né? Só trocou um hidrogênio por um sódio, mas tem um efeito físico fundamental, né? Quando a gente pensa na interação entre as partículas, o fato da diferença de eletronegatividade ser muito maior aqui, ó, do que aqui, isso me mostra que eu tenho um super dipolo positivo aqui, um super dipolo negativo aqui, ó.
Isso me faz pensar que os agregados iônicos, né, o NaCl, a interação de um NaCl com outro NaCl, né, um superpolo negativo, um superpolo positivo, um superpolo positivo, um superpolo negativo, essa interação é muito forte, né? E qual que é o efeito físico disso? O NaCl vai ser sólido, por exemplo, na temperatura ambiente. Ele vai ter um ponto de fusão, um ponto de ebulição muito alto. Por quê? Porque essas ligações são muito fortes, né? Existe uma atração muito grande entre esse polo positivo e esse polo negativo. Já aqui, né, a atração entre as moléculas de HCl são muito mais frágeis, né? Aqui eu tenho um polo positivo muito menor e aqui um polo negativo muito menor. Então, quando eu penso na atração entre as moléculas de HCl, essa atração ela é muito menor. É por dipolo-dipolo. Certo? Então, claro que nós teremos um efeito físico muito grande. O HCl tem um ponto de ebulição baixíssimo. O NaCl tem um ponto de ebulição altíssimo por conta dessas diferenças. Tá claro isso, gente? Todo mundo relembrou o que é um composto iônico e um composto molecular e a diferença entre eles? Um é formado por ligações covalentes e outro é formado por ligações iônicas, que são muito mais fortes, né? E aí nós temos um efeito físico na brincadeira, né? Olha lá. Quais são as principais características dos compostos iônicos? Esses compostos apresentam alta temperatura de fusão e ebulição. Na temperatura ambiente são encontrados no estado sólido. Claro, né? Existe uma interação muito forte entre um agregado e outro. Apresentam alta dureza. Claro, as moléculas têm uma... Quer dizer, os agregados iônicos têm uma interação muito forte, né? Então eles são duros. Apresentam baixa tenacidade. São bons condutores de eletricidade quando no estado líquido e dissolvidos em água. Caso estejam puros, não conduzem corrente elétrica. Certo? Essas são as principais características fruto dessa interação. Muito bem. Já nos compostos moleculares, as características dos compostos moleculares apresentam ponto de fusão e ebulição muito mais baixos que os compostos iônicos, são compostos de baixa dureza, né? Comparados aos compostos iônicos, possuem alta tenacidade, quando puros não conduzem eletricidade, né? Podemos encontrar esses compostos já no estado sólido, líquido e gasoso. Depende muito da molécula, tá? Na temperatura ambiente. Então, o HCl, por exemplo, é muito parecido com o NaCl em termos de estrutura, né? Mas o NaCl é estado sólido, né? Na temperatura ambiente tem o estado sólido. O HCl, na temperatura ambiente, ele costuma ficar no estado gasoso, né? Tudo bem? Quando adicionados em água, esses compostos moleculares podem sofrer ionização. Num outro momento a gente pode pensar um pouquinho a respeito disso, tá? Enfim, gente, ficou claro então o primeiro item, a diferença entre compostos iônicos e compostos moleculares? Muito bem, estamos relembrando. Relembrar, recordar é viver. Item 2. Relembrando a classificação e a nomenclatura dos compostos inorgânicos. Muito bem, vamos lá. Vem com o tio que você passa de ano. Item 2. Relembrando a classificação e nomenclatura. Quais são as 4 principais classes de compostos inorgânicos? Vocês lembram? Então vamos lá, vamos relembrar. Nós temos os ácidos, nós temos as bases, nós temos os sais e os óxidos. Essas são as 4 principais classes. Antes da gente relembrar um pouquinho sobre cada uma delas, acho que aqui cabe uma pergunta. Por que classificar? Né? Por que classificar? Qual que é o critério de classificação, né?
a ideia de classificar tem a ver com agrupar, né? Tem a ver com agrupar. Então você tem grupos de compostos inorgânicos, né? O grupo dos ácidos, o grupo das bases, o grupo dos sais e o grupo dos óxidos. Qual que é o critério que a gente utiliza para classificar? Olha, essa turma é uma turma que a gente chama de ácido. Ó, já tem uma outra turma aqui que a gente chama de base. Outra turma que a gente chama de sal, outra turma que a gente chama de óxido. Qual que é o critério que a gente utiliza para agrupar, ou para classificar, ou para organizar, né? Qual que é o critério que a gente utiliza para organizar uma estante de livros, né? Então, existem vários critérios que a gente pode adotar para classificar ou para organizar, né? Na química, a gente costuma organizar as substâncias em classes por conta das suas estruturas, né? Estruturas parecidas geram propriedades parecidas, certo? Então, tem uma turma que a gente agrupa dentro da classe dos ácidos, por quê? Porque os ácidos, todos eles têm algumas estruturas parecidas, né? E que levam todos eles a ter propriedades muito parecidas, né? Um sabor meio azedo, enfim, um comportamento corrosivo, né? Em determinadas situações, enfim. Né? É por isso que a gente classifica, facilita a nossa vida, né? Organizar, quando você trabalha com um grande número de substâncias, organizar por classes facilita a nossa vida, facilita o nosso olhar, facilita inclusive a nomenclatura, né? Como a gente tem estruturas semelhantes aqui, mas entre elas essas estruturas são diferentes, né? As estruturas dos óxidos, dos sais, das bases, dos ácidos são totalmente diferentes umas das outras. Então, eu posso adotar regras para nomear regras diferentes, ou regras, uma regra para ácidos, uma regra de nomenclatura para bases, uma regra de nomenclatura para sais, uma regra de nomenclatura para óxidos. E aqui, gente, de novo, eu vou falar de novo para vocês. Para com esse discurso abobado de que não pode decorar, não precisa decorar. Isso é um tipo de ensino antigo. Isso é bobagem, gente. Nomenclatura é fundamental você decorar, certo? E aí é muito legal porque a nomenclatura ela te dá algumas poucas regrinhas. E aí, se você conhece a regrinha, você atribui o nome para um grande número de compostos, né? Então você não precisa decorar o nome de todos os ácidos, de todas as bases, de todos os sais e de todos os óxidos. Você decora as regrinhas de nomenclatura e algumas outras cocitas mais, e aí a partir de todas essas regras e essas cocitas mais, você atribui nome para um grande número de compostos ácidos, básicos e assim por diante, certo? É fundamental você decorar essas regras de nomenclatura para você saber o nome das coisas. Professor, por que eu preciso decorar? Por causa do seguinte, gente, a química é uma ciência que investiga a natureza e que se utiliza de uma linguagem, né, para se comunicar. Se você não conhece essa linguagem de comunicação, a gente não consegue conversar sobre nada, porque tudo eu vou ter que dar nome, né? Então você precisa decorar, porque senão, poxa, eu vou estar descrevendo um fenômeno complexo na química. E aí eu vou estar falando o tempo todo sobre o ácido não sei das quantas, a base não sei das quantas. E aí se você não consegue mentalizar a estrutura desse ácido, a estrutura dessa base, para conseguir montar a reação, a gente não sai do lugar. Por quê? Porque o aluno não tem conhecimento básico de nomenclatura e aí a gente não se comunica. Então vamos parar com essa bobagem de que não tem que decorar. Tem sim, você decorou quando você era criança, pô. Ué, você não decorou quando você era criança que, ó, quando a gente desenha aqui, né, uma casa, olha lá, aqui uma casa, olha, o tio desenha pra caramba.
Vamos lá. Você não decorou quando você era criança que o C mais A dá o sonzinho K? Aliás, o C mais A nada tem a ver com K, né? Você decorou isso. Porque o que tem a ver com K é K mais A. Né? Mas você decorou que C mais A daria o nome, daria o sonzinho Sá. E não K, mas você decorou isso. Você decorou que S mais A dá Zá. E S nada tem a ver com Zá, né? Mas você decorou isso. Então, juntando esse tijolinho com esse tijolinho, o tijolinho do K e o tijolinho do Zá, né, dá uma palavrinha chamada casa. Né? Então, perceba que essa junção de várias letras nada tem a ver com a realidade da casa, né? Mas você decorou. E você não reclamou naquela época, né? Ninguém questiona, né? Então, agora o pessoal questiona a vacina, questiona tudo, né? Tudo é questionável. Então, vamos parar, né, de questionar tudo e vamos botar a mão na massa, sentar o bumbum na cadeira e estudar. Né? Não questionou, tem que decorar, é uma linguagem básica para comunicação. É bobagem ficar questionando isso. Né? Senão a gente vai ficar sempre o país de terceiro mundo, onde o pessoal não sabe a linguagem básica da química e aí não se comunica, e aí não entende, por exemplo, né? Quando olha lá no perfume da Lacqua di Fiori, né? Isso daqui lá na embalagem do perfume, não entende que isso aqui é água, né? Então, se a gente ficar aqui, ó, eu ficar argumentando com vocês, eu vou te explicar, eu vou te dar 1 milhão de motivos. Se você me der 1 milhão de minutos, eu vou te dar 1 milhão de motivos para você decorar esse trem todo que eu vou passar aqui para vocês, né? Vou te dar um outro motivo, só para você entender. Você vai para o laboratório, né? Laboratório de ensino de química, ou laboratório químico de uma indústria, né? Existe lá dentro do laboratório a casinha com os reagentes concentrados, certo? E o laboratório químico, certo? Químico. Um laboratório químico, onde você trabalha. Só que raramente a gente trabalha com produto concentrado dentro do laboratório químico. Né? A gente costuma trabalhar com soluções de ácidos, soluções de bases, soluções de sais, de óxidos, enfim. Então, o que o técnico de laboratório com jaleco faz? Está aqui ele com jaleco, certo? O que o técnico faz? Ele pega uma solução concentrada, prepara ela na concentração que você precisa para fazer as suas atividades dentro do laboratório químico. E sabe como é que ele faz? Quando ele prepara uma solução de HCl 0,1 molar, ele faz assim, ó, ele pega o HCl concentrado, prepara a solução de ácido clorídrico 0,1 molar, e aí ele coloca dentro de uma garrafa, certo? Ele coloca dentro de uma garrafa. E na garrafa, ele não escreve ácido clorídrico 0,1 molar. Não. Por que não? Porque provavelmente nem vai caber aqui no rótulo da garrafinha. Né? É muito grande, ó. Então, o que o camarada coloca aqui no rótulo da garrafinha? Ele coloca HCl 0,1M. Pronto. Se você não sabe sair do nome para chegar no símbolo, ou sair do símbolo para associar com o nome, esse rótulo dessa garrafa não tem absolutamente nenhum significado para você. Então, gente, não tem como sair de um curso de química, do curso técnico, do curso superior, sem saber transitar, né, trabalhar com essa linguagem, sem estar versado na linguagem da química. Não tem como, e a hora é agora, gente. Não tem como. Você imagina você como professor tendo que escrever para os seus alunos na lousa e a todo momento você esquecer qual é o símbolo do ácido clorídrico.
Ácido clorídrico é uma coisa que a gente usa sempre para, né, para montar reação na lousa. Eu não sei o símbolo do ácido clorídrico, eu vou ter que ir lá consultar para ver o que é HCl. Quer dizer, minha aula não rende. Não rende. Então vamos parar com essa bobagem de que não tem que decorar. Tem que decorar, gente, sabe? O camarada não quer decorar a tabuada. O camarada não quer aprender a fazer conta. Por quê? Porque tem calculador. Outro dia desse eu fui num restaurante, a conta deu R$35,20. Né? O camarada, eu dei uma nota de 50 pro camarada. O camarada não sabia me dar o troco, né? Ele teve que pegar, primeiro ele demorou um tempo para achar o celular, né? Aí depois ele teve que achar a calculadora no celular, abrir a calculadora, e aí depois ele fez a conta 50 menos 35,20. Né? Tudo isso é produtividade que vai para o espaço, gente. A gente precisa formar gente esperta, gente ligeira, gente que consegue dar o troco, né? Gente que se comunica, sabe? Que eu tô falando lá na frente, o camarada entende o que é o ácido clorídrico. A gente precisa parar com esse discurso de terceiro mundo, porque eu acho que esse tipo de pedagogia de que diz, não tem que decorar, nananana, eu acho que é para emburrecer o brasileiro, porque não é possível, né? Enquanto os países asiáticos estão voando, né? Essa pedagogia que vão enfiando goela abaixo aqui pra gente diz, não precisa decorar não, você não precisa saber tabuada, você não precisa saber fazer conta, tudo isso é bobagem, bota na conta do celular, o celular faz tudo. Gente, a gente tá, né, colocando na conta, colocando a máquina para fazer um monte de coisa que a gente que tinha que fazer, né? Então vamos lá. Isso aqui vamos ter que decorar. Mas foi só um desabafo, eu nem sei porque que eu falei isso. Vamos lá, tá? Eu tô falando isso porque eu vou cobrar que você decore, né? Certo? Vamos lá. Então vamos lá. Bom, então classificação e nomenclatura dos compostos inorgânicos. Vamos... peraí. Antes de trabalhar, vamos voltar lá, né? Então, eu fiz um desabafo aqui e me perdi da matéria. As principais classes que nós temos são ácidos, bases, sais e óxidos. Bom, gente, vamos relembrar bem rapidinho o que é um ácido, segundo a concepção do ensino médio. Eu vou voltar daqui a pouco nisso, porque eu vou aprofundar o conceito de ácido e base, sal e óxido, certo? Mas vamos relembrar. Ácido, você deve ter aprendido lá no ensino médio que a definição de ácido segundo Arrhenius, né? Eu não vou formalizar isso aqui agora, porque eu vou voltar nesse assunto mais lá na frente, quando a gente for trabalhar de uma forma mais adequada. Mas ácido, segundo Arrhenius, é aquela substância que quando eu jogo em água, libera H+, tá? Libera H+. Então, ácidos costumam liberar H+. E aí, bases, então o ácido está associado com H+, certo? A base é a substância que quando eu jogo em água, são substâncias que liberam OH-, ou produzem OH-, enfim, né? Os sais são substâncias fruto da neutralização de um ácido por uma base. E os óxidos são substâncias binárias, né, que têm o oxigênio, né, como elemento principal. E normalmente o oxigênio ele está lá à direita na fórmula química, né? Vocês já pararam para pensar o porquê que eu simbolizo NaCl e não o contrário, ClNa? Não, tem uma regra para eu organizar isso, né? Normalmente o elemento que fica mais à direita é o elemento mais eletronegativo e o elemento mais à esquerda é o elemento menos eletronegativo, tá? Por isso que a gente organiza assim. Então, quando eu olho para essa estrutura aqui, ó, CaO, esse daqui é um óxido. Ó. Por que ele é um óxido? É um óxido de cálcio. Por que ele é o óxido?
porque isso daqui é uma substância binária. Binária quer dizer que tem 2 elementos químicos, né? Cujo oxigênio é o elemento mais eletronegativo e, portanto, ele fica à direita. Certo? Pessoal, tá dando 30 minutos, eu vou parar aqui. No próximo vídeo eu vou voltar exatamente aqui, tá bom? Beijo.